Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos ao tema de hoje, que eu vou deixar fixado aqui. Como ter clareza. Bom dia! Bom dia, galera. Como ter clareza do que se quer. Bom dia! Eu já vou deixar fixado o comentário. Gente, chegamos à nossa última live. 10 lives. Meu Deus. Gente, e agora eu vou voltar o ano que vem a fazer. E eu escolhi esse tema pra fazer a última, que é como ter clareza do que se quer. E confirmem pra mim o áudio e o som, se tá tudo certo. Por gentileza. Aê. Só confirmem, por favor, se o áudio e o som tão bons. Que a internet aqui hoje não tá muito das melhores. Ai, que bom. Obrigada, Cacá. Ai, boa, Ana. Boa, boa. Maravilhoso. Então é isso, galera. Final de ano tá chegando. E a gente sempre tenta fazer um balanço, tenta fazer uma retrospectiva do que foi legal, o que não foi, o que a gente pode resolver pro ano que vem, como conseguir executar mais as coisas, porque sempre, inevitavelmente, do ser humano vai ter sempre um sentimento de, poderia ter feito mais. Deixa eu só abrir mais luz aqui. Poderia ter feito mais, poderíamos ter, sei lá, perdido uns quilos a mais, ter corrido uns quilômetros a mais, ter ido mais vezes na academia, ter guardado mais dinheiro, sempre vai ter alguma coisa assim. E o meu objetivo aqui com esse tema de como ter clareza é entender melhor o que tá dentro da gente, o que a gente de fato quer. Porque é o seguinte, se algum dia alguém me perguntasse qual das várias coisas que a gente fala sobre ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, ter um desenvolvimento pessoal melhor, o que é o mais importante? Na minha opinião, é esse tema. É como você tem clareza do que você quer. Porque se você não sabe o que você quer, pra onde você tá indo, onde você quer chegar, você começa a caminhar e tomar decisões ao longo do seu dia de uma maneira ruim. Você perde energia, perde tempo, perde dinheiro com coisas que não vão te levar até onde você precisa e quer chegar. Só que como você vai chegar num lugar que você nem quer? Você nem sabe que você quer chegar lá. Então, um exemplo mesmo meu. Antes de decidir que eu queria empreender, que eu queria fazer isso daqui, eu ficava caminhando e trocava de empresa, enfim, tomava decisões e escolhas que não tinham absolutamente nada a ver com o que eu queria. E hoje, fazendo um retrospecto, hoje eu tenho mais clareza das coisas. Eu poderia ter continuado em empresas por onde eu passei, mas com uma visão diferente, com decisões diferentes, com escolhas ali dentro, escolhas internas diferentes. Então, o que eu... hoje, depois de muito tempo, eu consigo ter uma clareza melhor. E eu percebo que quando você tem essa clareza, você se torna muito mais feliz, porque você sabe pra onde você tá indo. Você não tá só indo trabalhar todos os dias. Você tá indo trabalhar porque tal coisa. E aí talvez tenha alguma relação com o propósito, que é o propósito da vida, o propósito de tudo mais. Minha clareza, por exemplo, é ter liberdade financeira e geográfica. Esse é onde eu quero chegar. Como eu vou fazer isso é outra coisa. Se eu vou fazer isso e de fato assim, o propósito é ajudando pessoas, é outra coisa, é diferente, né? Mas se eu vou ajudar as pessoas falando de viagens, se eu vou ajudar pessoas falando de desenvolvimento pessoal, se eu vou ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, é outra coisa, é outra coisa. Então, quando você sabe que você quer chegar naquele ponto de chegada de, não quero mais ter que trabalhar, eu vou juntar um dinheiro suficiente para que o dinheiro trabalhe para mim, para que eu tenha investimentos, para que eu tenha a minha aposentadoria antes do normal. Esse é o meu ponto de chegada, essa é a minha clareza. Então, quando você tem isso daqui, não importa se você tá lavando o chão, se você tá fazendo entregas, se você tá, sei lá, gravando vídeos, não importa. Porque esse como não interessa.
O como vai fazer parte de um processo, de uma fase. Então, se você está fazendo um trabalho que você não gosta, ele é um caminho, um degrau para chegar em algum lugar. Então, quando você consegue enxergar isso, fica muito mais fácil, as coisas ficam muito mais leves. Então, primeiro uma introdução aqui do que é e da importância que tem essa clareza, pelo menos essa é a minha visão. E se eu pudesse dizer, essa aqui seria a coisa mais importante de todas. De todas. Então, feito isso, assim, a primeira introdução, faz sentido, não faz? Me deem um feedback aí. E eu vou avançar. De novo, eu tô aqui com o meu roteiro. E é engraçado que lá nas primeiras lives eu tava com um roteiro, assim, super nervosa, fixa naquilo ali. E agora eu tô bem mais enrolada, bem mais solta. As coisas estão melhorando. Deixa eu tomar um café, peraí. Vocês estão tomando café? Tomem café. E aí, vamos lá. Tem um cara que eu simplesmente, assim, depois que eu conheci ele, muita coisa da minha forma de pensar mudou. Mudou muito. Ele é um coach americano. Se eu não me engano, ele é canadense, na verdade. O nome dele é Bob Proctor. E no início desse ano ele faleceu, em fevereiro. E eu queria ter assistido uma palestra dele, um seminário, alguma coisa, e eu não pude. Mas ele falava muitas coisas muito importantes que fizeram muito sentido pra mim. E uma delas é que absolutamente nada se cria. Nada se cria. E nem, não é tudo se copia, não é isso. É assim, nada se cria, mas tudo se transforma. Tudo que a gente vê, tudo que a gente tá vivendo hoje, em algum momento, foi visualizado no campo das ideias. Então a gente cria, o único lugar que a gente cria é no campo das ideias. Uma vez que você imaginou aquilo, e são palavras dele, usadas e ditas depois de uma série de pesquisas, depois de uma série de estudos dele e de várias pessoas que ele já acompanhou, que disse isso. Então as coisas primeiro se criam na cabeça e depois elas se tangibilizam na matéria. Ele usa essa expressão, na matéria. Então, pra ele, nada se cria, tudo já está aqui. Então, na visão dele, e ele, de novo, ele era um coach de desenvolvimento motivacional, mas que trazia muita ciência para as coisas. Então, todas as leis do universais, lei da atração, lei dos opostos, tudo isso ele traz em livros e seminários que ele dá. Inclusive, ele participou do filme O Segredo, acho que esse é o nome do filme, O Segredo. Eu não assisti. Mas ele fala muito disso, né? Das vibrações, das leis das atrações. E aí, o que ele traz? Que quando... Aliás, ele traz que a lei da atração, ela só acontece porque existe uma lei anterior, que é a lei da vibração. É em que nível, em que energia você vibra. E você só consegue vibrar na energia certa quando você consegue visualizar a coisa certa. Então, toda vez que a gente tá desconfortável e tá assim... Não tô gostando, parece que não tá completo. Seu sentimento de completude com o trabalho, com o relacionamento, com as suas atitudes, com as suas ações não está completa, é porque muito provavelmente você está vivendo, isso são palavras dele que eu também acredito, você está vivendo num nível energético diferente do que você acredita. Isso não tem nada a ver com religião, absolutamente nada. Isso é ciência, são pesquisas e coisas feitas, análises feitas de acordo com a ciência. Então, na visão dele, não se cria, tudo já está aqui. O que a gente precisa para realizar o que a gente quer, já está aqui. Então, as coisas que a gente precisa alcançar e quer alcançar, a gente só precisa tê-las impressas na nossa mente. Então, um exemplo que ele traz com muita força é o seguinte: um carvalho, que é aquelas árvores gigantescas que viram árvores enormes e duram anos. Ele é uma sementinha. E aí o que foi feito, né? Uma pesquisa que foi feita é: será que nessa semente já existe carvalho? Como, por exemplo, né, nós, seres humanos, naquela sementinha já tem um ser humano? E foi comprovado que não existe vida de carvalho ou de ser humano ali.
Existe uma semente, isso é com qualquer coisa. Uma semente que, se colocada num contexto, num ambiente favorável ao desenvolvimento, e ela receber estímulos para que ela fique cada vez mais forte, ela vai chegar a ser um carvalho e esse ser humano vai chegar a ser um grande ser humano. Então, assim, o contexto, as coisas que estão ao nosso redor, os estímulos, eles vão fazer com que a gente cresça, fazer com que a gente se desenvolva, fazer com que a gente evolua. Mas, como eu também já disse numa outra live, tudo ou progride ou ela regride. Se você está uma sementinha super fértil num ambiente ruim, você vai apodrecer, você não vai sair daquele estado de semente. Agora, isso é a semente da árvore, a semente da planta, a semente da flor. Quando a gente fala de ser humano, a gente não nasce predestinada a ser um carvalho. A gente não nasce predestinada a ser uma macieira. Sei lá. A gente nasce predestinada a viver. Quem decide se a gente vai ser carvalho, macieira, gestor de empresa, artista, somos nós. E como que a gente decide isso? Na nossa cabeça. Se a gente não decide o que a gente quer na nossa mente, dificilmente a gente vai criar esse contexto favorável para fortalecer essa semente. Faz sentido? Conseguem perceber? Assim, primeiro é entender isso, né? Acreditar e confiar nisso é uma outra coisa. Mas perceber esse racional é algo que eu acho que todo mundo precisaria para começar a entender a importância da gente ter clareza na nossa cabeça do que a gente quer. E aqui eu tô falando de coisas super grandiosas, né? Trabalho, conquistas, mas tem coisas muito simples, do tipo, qual é a rotina que eu quero? Qual é sei lá, o tipo de refeição, de alimentação, de coisas pequenininhas até as maiores. De relacionamento, de tudo. Primeiro a gente imprime essa ideia na nossa cabeça para depois começar a construir esse contexto favorável no rumo de onde a gente quer. Faz sentido? Vocês entenderam esse pedaço aqui? E aí, isso nos leva a entender que é o seguinte: as coisas que a gente vive hoje, elas só estão acontecendo porque alguém pensou ou materializou isso lá atrás no campo das ideias. Então tudo que a gente tá vivendo agora, tudo que a gente tá... Às vezes é meio duro ouvir isso, mas tudo que a gente tá vivendo agora é só uma consequência de ações e decisões que a gente teve lá no passado. É só isso. É só isso. Não é, meu Deus, porque eu sou assim, eu sou castigada, porque comigo. Não. É só uma consequência. Então, quando você não sabe, não tem certeza, não tem isso muito claro dentro de você do que você quer, as coisas vão acontecendo a esmo. Tem um exemplo que eu gosto de usar, que é o do supermercado. Você chegou numa cidade nova, acabou de chegar, você tá numa cidade nova e você precisa comprar alguma coisa, mas você não conhece nada. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu carro, vai sair da casa, de onde você estiver, de a pé, enfim, e vai começar a perguntar onde tem um supermercado pra você comprar determinada coisa. Ah, eu tenho que comprar tal coisa. Então você sabe que é no supermercado, você tem que ir. Você começa a caminhar para aquilo. Só que se você não sabe que é no mercado que você vai encontrar aquilo, você começa a parar num posto de gasolina, você começa a parar pra tentar achar tal produto que você não sabe onde vai estar. Então você perde tempo, você vai ficar rodando, pegar um ônibus para um lado e pro carro para o outro. Você vai ficar rodando, perdendo tempo e gasolina atrás de algo que você não sabe onde vai encontrar. Então quando você sabe o que quer, você começa a se fazer perguntas mais inteligentes. Que é, quem é a pessoa que vai me ajudar a chegar a tal lugar? Qual é o lugar que eu preciso estar para conseguir alcançar tal coisa? Então assim, se você não sabe esse lugar de chegada,
você começa a se relacionar, a ir para um lugar, a usar o dinheiro para coisas que talvez estão te afastando desse lugar de chegada. E aí tem um outro fator que é muito interessante, que é o seguinte: nós, seres humanos, a gente anda muito corrido. A gente tá sempre com pressa, a gente quer enriquecer logo, a gente quer conquistar logo as nossas coisas, a gente quer que os nossos filhos cresçam muito rápido, ou não, né? Porque não quer que o tempo passe. Mas assim, a gente sempre tá com alguma pressa. Quer sempre perder o peso pra ontem, quer sempre chegar no corpo ideal pra ontem. Só que o jogo da vida, ele não é rápido. Ele é lento. Ele é lento. Ele é devagar. Então, o que a gente precisa fazer é caminhar, é passos lentos, é devagarinho. É agora. Porque não adianta a gente ter velocidade sem a direção certa. Então não adianta nada eu acelerar o carrinho no máximo numa direção, só que eu nem sei se essa é a mais certa. Eu preciso ter a direção certa para depois ter velocidade. Eu não posso decidir, eu não posso acelerar o carro agora sem ter a certeza ou sem ter a confiança de que é o caminho certo, porque isso aqui pode ser completamente oposto ao que eu quero. E aí isso aqui tá me levando pro caminho mais longe possível, concorda? Eu tô indo mais rápido que eu posso pro lugar mais longe possível do meu objetivo principal. Então a velocidade sem a certeza do caminho não adianta nada. É perda de tempo igual. Semana passada, retrasada, eu voltei a jogar tênis, né? E voltei com uma decisão assim muito forte. Muito forte e com uma meta. E aí eu cheguei pro professor e falei assim: professor, quanto tempo uma pessoa leva pra chegar na categoria A? E as categorias começam na D e vai D, D+, C, C+, B, B+, A, A+. Falei, quanto tempo leva pra alguém chegar na categoria A? E ele, todo sem graça, não queria me desmotivar. Ele não queria me deixar pra baixo. Ficou falando: Camila, não, calma, tem gente que nunca chega. E essa é uma resposta clássica de quem às vezes tem uma mentalidade, como eu posso dizer, fixa. Tem gente que nunca chega, esquece, isso daí você não precisa. Eu falei: não, professor, me diz, quanto tempo alguém leva pra chegar na categoria A? E aí ele, todo sem graça, demorou. Eu falei: professor, 10 anos? Aí ele olhou pra mim, tipo assim, ele não sabia que eu tinha noção do tempo. Mas eu sei que as coisas demoram. Eu falei: 10 anos? Daí ele falou: por aí, 10 anos. Ou 8, dependendo de como for. Eu falei: tá, mas o que eu preciso fazer pra que em 8 ou 10 anos eu chegue na categoria A? Aí ele começou. Jogar umas 2 vezes por semana, participar de campeonatos. Aí eu falei: ótimo. Falei: que bom, porque eu não estou com pressa. Porque eu vou viver 10 anos. Eu espero estar viva daqui 10 anos. Então não tem problema se nos próximos 10 anos eu fizer a mesma coisa toda semana. Porque eu estou construindo um caminho na direção que eu quero. Então eu não tenho pressa. O cara que está jogando hoje na categoria profissional, ou sei lá, está sendo muito bom em algo, é porque durante anos ele escolheu a mesma coisa ou o mesmo caminho. Então, eu não tô com pressa, eu falei pra ele, e eu vou jogar, vou continuar. Quando eu dei essas respostas pra ele, ele falou: sábado não, no final do mês vai ter um campeonato de tênis, participa. O que vai acontecer? Sábado agora eu vou competir no tênis, na categoria iniciante, é óbvio, mas eu já estou me colocando, acelerando, na verdade, porque... E aí eu fui entender a mentalidade, tudo que acontece com o atleta. É óbvio que eu não sou um atleta, mas enfim. O atleta, quando ele entra numa competição, e aí você se coloca numa posição de esforço. Você precisa usar todos os seus recursos para vencer um obstáculo. E aí você fortalece o que eu, de novo, chamo de musculatura interna, que não é músculo físico, é mental, é de energia, para conseguir superar um obstáculo. Então isso dá um salto de aprendizado. Então, às vezes, quando a gente fala uma prova, fazer um teste oral, conseguir falar de um tema que eu entendo que eu domino
mas eu não tenho confiança, eu me coloco numa posição de esforço pra explicar ou pra ensinar alguém, eu de novo estou fortalecendo essa musculatura. Então, fazer o tênis, fazer a competição do tênis agora, nesse final de semana, como iniciante, sabendo que eu posso passar uma super vergonha, que eu provavelmente posso perder nos jogos iniciais ali, nos primeiros jogos, não tem problema. Porque eu estou me colocando nessa posição e estou me familiarizando com uma situação que é aonde eu quero chegar. Então as pessoas que jogam bem, elas competem, elas disputam, elas estão sempre se desafiando. E a mesma coisa era das lives. Quando eu decidi fazer as lives, era para desenvolver a minha oratória, colocar para jogo o meu conhecimento, para ensinar, para falar. Então assim, me colocar nessa situação é me colocar no caminho, na direção de onde eu quero chegar. Por isso que quando eu enxergo o que eu quero, eu começo a tomar decisões que vão me ajudar a chegar lá. E aí, se eu conseguir ter essa clareza, eu consigo tomar decisões para chegar mais rápido. Se eu não tenho, eu vou ficar só fazendo aulinhas aos sábados, meio assim, sabe? Gravando um vídeo ali, gravando um vídeo aqui. Então, quando eu tenho essa clareza, eu acelero para onde eu quero chegar. A clareza é basicamente isso, gente. É basicamente isso. E aí, toda aquela parte de propósito da vida, eu acho isso. Eu não lembro o nome do cara que falou, mas ele também é um coach grande, já veio palestrar aqui em São Paulo algumas vezes. Eu não vou lembrar o nome, mas no recorte eu vou tentar trazer esse nome pra deixar registrado. Ele diz assim, como que é? Todo mundo fala pra você trabalhar com propósito porque você nunca mais vai trabalhar. E isso é uma grande besteira. É um grande conto lúdico que as pessoas contam pra vender coisas e tudo mais. É importante você ter um propósito? É. Mas o propósito, você não vai encontrar ele. Você não vai, vou perceber na vida qual é o meu propósito. Não. Você vai criar o seu propósito. Você vai criar. O propósito universal que todo mundo deveria ter na vida é ajudar o próximo. A gente só existe pra viver em sociedade. Então, se eu não estiver ajudando ninguém, tem um problema. Eu preciso ajudar. Seja a minha filha, minha mãe, meu funcionário, meu colega de trabalho, meu marido. Não interessa. O propósito de vida de todo mundo deveria ser ajudar alguém. A partir daí, a gente começa a entender como. Eu entendia que como, a princípio, ia ser falando de viagens. Agora eu tô entendendo que eu tô falando de desenvolvimento pessoal. Se amanhã eu for, sei lá, fazendo camisetas, fazendo chinelos, vendendo produto físico, pouco importa, pouco importa. O meu caminho é ser uma pessoa melhor para poder conseguir ajudar o outro. A partir daí a gente começa a enxergar o como a gente vai fazer isso. Se eu vou empreender, se eu vou trabalhar numa empresa, se eu vou... Pouco importa. Então quando a gente fala de clareza, é ter isso em mente. Eu nasci para que eu possa viver em sociedade e ajudar outra pessoa. Como eu vou fazer isso? Essa é a clareza que a gente tem que ter. Como eu vou fazer? Eu vou escolher falar nas redes sociais. Porque eu entendo que eu tenho um viés sei lá, dom, de habilidade para comunicação. Então eu vou nesse caminho. Nesse caminho eu começo a entender que, opa, esse tema aqui não é um tema. Vou trocar de tema. Começo a falar desse tema. Se nesse caminho eu entender que é outro, não, eu vou trocar. Porque eu vou ajustar a rota. Porque no meu ponto de chegada é eu ter a minha liberdade geográfica, a minha liberdade financeira e conseguir ajudar as pessoas. Então não importa muito como. O como eu vou descobrindo no caminho. Mas eu preciso ter um mínimo de clareza do próximo passo. Eu não preciso ter a visão total das coisas. Eu quero ser uma big influenciadora. Não é lá o meu ponto de chegada. Esse é o como. Se por consequência me tornar essa pessoa por conta do meu como, maravilhoso. Mas não é esse o ponto de chegada. Não é lá. Então, quando você tem essa clareza, você consegue tomar essas decisões melhores. É mais ou menos isso. E eu não sei se ficou claro. Eu gostaria que vocês me dissessem se ficou claro, se não ficou. Me deem um feedback. As lives, quem participou hoje pela primeira vez, quem tá assistindo essa online, quem tá assistindo a gravada pela primeira vez, elas são assim mesmo, são 20, 30 minutos. Objetivas, uma mensagem curta, mas papo direcionado.
Me digam o que vocês acharam. Que daí eu tenho uma última coisa pra fechar. Opa, bati sem querer. Última coisa pra fechar. Que é o seguinte. Ah, muito bom. Beleza, Camila, entendi. Só que não é fácil ter clareza. Não é fácil. Como que eu faço se eu nem sei o que eu quero? Eu tô perdida. Eu tô no automático. Eu tô vivendo sem saber. O melhor caminho pra você descobrir o que você quer, e de novo, não é o ponto de chegada lá na frente, não é daqui 10 anos, não é daqui 5 anos. É nos próximos 6 meses, nos próximos 1 ano. O que eu quero pro próximo ano? É nisso que você tem que focar, nesse pequenininho. Tá, mas mesmo assim eu não sei. Começa com papel e caneta e escreva num lado absolutamente tudo que você não gosta na tua vida hoje. Eu não gosto, eu repudio e eu estou desconfortável com os meus ganhos financeiros, com o meu corpo, com o meu cabelo, com o meu relacionamento, com o meu trabalho. Escreva numa lista, num canto, tudo que você não gosta. No outro lado, o que você substitui? Então, o meu ganho financeiro hoje é de 1.000. Eu quero ganhar 2.000. Você vai escrever o que você quer nesses 2.000. Feito essas duas listas, gente, isso aqui é um exercício forte de coach que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu fiz meu primeiro coaching. Eu tinha acho que 25 anos, acho 25, 26. Do outro lado da lista, você vai escrever tudo que você quer substituir. Feito essas duas listas, dessa segunda lista, você vai escolher 1 a 3. De 1 a 3. Para dar os primeiros passos rumo ao que você quer. Os primeiros passos rumo ao que você quer alcançar. Então vamos supor que você escolheu financeiro e peso. Quer melhorar seu porte físico. O que você precisa fazer? E aí entra o adulto que habita dentro de você. O adulto é aquela pessoa que é capaz de se dar uma ordem, de se dar um objetivo e executar. Então, eu preciso ir à academia 5 vezes na semana. Eu preciso não comer açúcar por tanto tempo. O adulto vai lá e faz o que precisa ser feito. A criança, você pede, ela não faz. Você pede, ela não tem o discernimento, a maturidade para entender a importância das coisas. Então a gente precisa olhar para esses aí, decidir o que eu preciso fazer para realizar essas coisas e pôr em prática, montar o plano e pôr em prática. Deixa eu ver o que a Carol escreveu aqui. Às vezes a gente quer romantizar muito a questão de busca por clareza, mas na verdade é isso. Buscar formas objetivas de definir o que queremos e como faremos para chegar lá. Gente, é exatamente isso. É exatamente isso. E aí não é ser grande. Não é, meu Deus, eu quero ser a big influenciadora, eu quero ser a diretora da empresa, eu quero... Não. É o próximo ano. Eu quero aumentar quanto de dinheiro na minha conta? Eu quero perder quanto de peso? Qual que é o plano? Eu preciso perder mais peso, mais calorias do que consumo. Então, eu preciso queimar 600 calorias por dia. Preciso queimar 2.000 na semana. Preciso parar de comer. Quando você monta o plano e se dá a si mesma a obrigação de ter que fazer, o adulto maduro que habita em você vai aflorar. E aí você começa a caminhar na direção do que você quer. Que é essa clareza pequena. Nesse caminho, quando você começa a realizar as coisas, você começa a sentir que você tem o poder de alcançar o que você quer. E aí você começa a materializar e ficar mais claro os seus objetivos. E aí as coisas começam a se encaixar. Aquele desconforto de estar em energias diferentes começa a se alinhar. Porque você está no caminho certo. E aí as coisas parece que o seu mundo começa a abrir. É surreal, gente. É exatamente o que a Cacá falou. A gente escuta muitas pessoas romantizando muita coisa, mas na realidade é isso daqui. Começa pequeno, 1 passo, 1 ano, 1 semestre. E depois você vai continuando e vai aumentando e vai criando a musculatura para ser ainda maior. Galera, a live de hoje era isso. Sobre clareza, como construir essa clareza, né? Como ter clareza do que se quer.
Eu vou deixar novamente lá no YouTube a live completinha. Eu não tô fazendo cortes nem nada. Eu tô deixando ela nua e crua lá. E tem sido muito legal mesmo. Melhor do que eu imaginei. Porque eu achei que as pessoas não iam curtir muitos vídeos longos, mas tá sendo bem bacana. E ano que vem a gente volta com mais lives, tá bom? Dezembro agora vamos curtir festas. Porque quarta e sexta também caem em feriados. Então teriam que mudar o dia, eu vou dar uma segurada e eu volto em ano que vem, em janeiro. Tá bom? Me deem os feedback de vocês, por gentileza. Sempre. Eu preciso disso pra continuar melhorando. E se você tá assistindo gravado, também. Me deixa aqui, me manda no direct, que eu vou ter o maior prazer de ouvir e acatar pra poder ser ainda melhor. Tá bom? Um bom dia. Aproveitem essa sexta-feira, o final de semana. Me desejem sorte na competição. E eu vou postando os resultados. Obrigada, Cacá. Obrigada a você. Tá bom? Gente, um bom dia, um excelente dia de trabalho, de tudo. Muito obrigada, Sá. É isso. E se vocês joguem, vamos jogar, viu? Quero parceiros de tênis aí. Gente, um beijo. Um bom dia, um excelente dia. Beijo.